do Haddad, que eu acho que é simplesmente maravilhosa, que é mais uma aula, e a gente, assim, as entrevistas do Haddad eu acho que são as mais importantes para a gente poder estudar e ter argumento bom para rebater todas as bobagens que os bolsonaristas falam. Então eu vou passar aqui para vocês a entrevista do Haddad, tá bom? Vamos aproveitar bem essa entrevista e qualquer coisa eu vou comentando aqui, bora. Com o senhor, perguntando se o assunto mais importante da campanha vai ser segurança pública. O que o senhor tem para propor para isso? E mais, como é que o senhor enfrentaria o crime organizado que hoje tanto preocupa a população? Bom, Paula, Sabino, é um prazer estar com vocês. Olha, eu quero ser o governador da segurança pública. Eu acho que chegou o momento de alguém assumir como tarefa pessoal o enfrentamento ao crime organizado, o enfrentamento à questão da tomada de territórios. Entra governo, sai governo aqui em São Paulo, as coisas não caminham. Esse governo, em especial, na minha opinião, deixou muito a desejar. Nós andamos... Lucelena, se você mora numa casa e você está indo para um apartamento, repense. Se você puder se manter na casa, melhor. Vou falar para você, apartamento não é brincadeira. Você viver com o vizinho, condomínio, reunião de condomínio, inimigos que talvez você crie durante a sua vida, pessoas que não vão com a sua cara, aí você vai ter que ver todo dia no elevador, privacidade zero, qualquer barulhinho é reclamação. É uma merda morar em apartamento, é uma bosta morar em apartamento. Eu não iria de jeito nenhum. Se puder se manter numa casa, melhor. Vamos para trás em vários aspectos, a começar pela... Fora que o condomínio hoje é caríssimo. Tá? Qualquer apartamento hoje, condomínio, é de 600, 800, R$1.000 pra cima. Então, tipo assim, eu acho que não tem nenhuma vantagem morar em apartamento. A gestão do secretário de Segurança Pública foi um desastre para a Polícia Militar, sobretudo. Ele desorganizou a hierarquia. E uma coisa que as pessoas não entendem, né? Quando você mora numa casa e tua casa tá com algum problema, vamos dizer que tua casa precisa de um reparo num dos banheiros. E você, às vezes, não tá com grana para fazer aquilo na hora. Você pode fazer o dia que você quiser. Do jeito que você quiser. Com a pessoa que você quiser. Então você tem várias maneiras de fazer. Agora, quando você tá num prédio e o prédio precisa de um reparo, e se o reparo custar R$50.000, ninguém vai te perguntar se pode fazer. Tem que fazer e tu vai ter que pagar. Ponto final. Se tua casa estiver vazando qualquer coisa e estiver indo pro apartamento de baixo, tu vai pagar o teu e tu vai pagar o apartamento de baixo. Tu vai pagar os dois. Então, gente, assim, eu acho que não tem vantagem nenhuma morar em apartamento. Não tem vantagem nenhuma morar em apartamento. Eu acho que é só... Eu não tenho amanhã, não. Morei muitos anos, mas vou te falar, só dor de cabeça. Se der um vazamento na tua casa, tá, vazamento na tua casa, acabou, fim de papo. Agora imagina, se o vazamento da tua casa passa para 2, 3 apartamentos embaixo, aí destrói gesso, destrói azulejo, tu vai ter que pagar o teu e os apartamentos de baixo ainda. Tu vai ter que pagar pedreiro pro teu e pros apartamentos de baixo. Todo o prejuízo que tiver, tu vai ter que pagar de todo mundo. Então, olha o prejuízo que é o negócio. Não é fácil, tá? Da Polícia Militar, substituindo a meritocracia. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui no Haddad. Vamos lá. O Haddad vai falar sobre segurança pública. Vários aspectos, a começar pela gestão do secretário de Segurança Pública, que foi um desastre para a Polícia Militar, sobretudo. Ele desorganizou a hierarquia da Polícia Militar, substituindo a meritocracia por um compadrio de nomear pessoas da turma dele, ao invés de nomear pessoas que os comandantes entendiam como as mais preparadas para assumir cargos de comando. Isso foi uma ruptura do acordo que existia dentro da corporação, não cumpriu as promessas de campanha que fez em 2022. Então, teve um descaso na lei antifacção. O Derrite, que era o relator, o secretário do Tarcísio, simplesmente puniu o crime organizado, mas só o violento.
esquecendo que quem abastece a violência é o dinheiro que vem do andar de cima. Então, Daniel Vorcaro, a turma da Refit, a turma da REAG, escapa da lei antifacção, mesmo sabendo que existe uma cadeia de comando que para você ganhar dinheiro, lavar dinheiro, todos esses crimes do andar de cima, depende de uma capilaridade para vender combustível usando posto de gasolina, usar bet, usar uma série de expedientes para que o crime organizado consiga lavar o dinheiro e eventualmente até legalizar uma parte desse dinheiro. Ele tirou isso da lei antifacção e sabotou a PEC da segurança pública, que estruturaria o país de A a Z, desde o prefeito até o presidente da República, em torno dessa agenda. Então, eu vou estabelecer um comando único na mesa do governador, em que vão ter assentos o chefe da Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil, a Polícia Federal, COAF, Receita Federal, Ministérios Públicos, tanto estadual quanto federal. Nós vamos criar um gabinete permanente, presidido pelo governador e com uma rotina de trabalho e prestação de contas periódica. Então, nós vamos fazer o acompanhamento periódico, explicando para a população o que está acontecendo, como ela pode ajudar, como nós podemos ajudar, entrelaçando, integrando, articulando os órgãos de combate à corrupção, como se fosse um gabinete só, organizando o Estado contra o crime organizado. Porque hoje quem está desorganizado é o Estado. E isso vai acabar. Nós já temos tecnologia para isso, nós já mapeamos as tecnologias mais avançadas no Brasil e no mundo. Tem muito governo estadual que está muito à frente do Estado de São Paulo e eu quero fazer disso o objeto principal da nossa atuação, porque nós vamos colher resultados no curto prazo. A gente sabe que educação, saúde são coisas de mais longo prazo, de mais fôlego, embora nós estejamos retrocedendo na educação em São Paulo, o que é lamentável. Alfabetização, educação em tempo integral, nós estamos vendo, e nós vamos reverter isso também, mas a segurança pública tem que entrar no topo das prioridades e sem a disputa político-partidária. Se tiver que fazer convênio com o governo federal, com a Polícia Federal, nós vamos fazer. Se tiver que fazer parceria com o prefeito, independentemente de partido, nós vamos fazer. Então, eu vou lançar um plano de segurança pública. Bolsonaro entrou e saiu, não fez nada, não teve proposta nenhuma no governo federal, não apresentou PEC, não apresentou lei, não apresentou nada, não fez nada contra o crime organizado. E aqui em São Paulo também não. Infelizmente, fizemos uma má escolha de um secretário totalmente despreparado, que atrapalhou o governo federal, atrapalhou o governo estadual, tanto é que saiu meio chamuscado até dentro do próprio governo, e nós vamos botar ordem nisso e vamos começar a caminhar para frente. Vamos sair da marcha ré e vamos engatar uma primeira aqui. Gente, eu vou verificar aqui uma dúvida da Araceli Costa. Eu vou mandar aqui, ó, eu vou mostrar aqui na tela, Araceli. A Araceli tá com dúvida se o superchat dela veio, tá? Deixa eu mostrar para ela aqui, ó. Vamos lá. Rapidamente. Vamos ver aqui, ó. Araceli, ó, até agora, querida, até agora o que a live recebeu foi isso aqui, ó. A Neuza Maria, querida, mandou, olha, boa tarde, cheguei do trabalho agora. A Lucelena, maravilhosa, mandou um ingressinho. E chegou o seu aqui, ó. Mandei um superchat anterior do mesmo valor e não apareceu no chat. Tem como verificar se seu canal recebeu? Porque foi cobrado. Querida Araceli, não foi cobrado. Com certeza não foi, tá? Eu nunca vi o YouTube errar nesse tipo de cobrança. Pra mim aqui não chegou, tá? E não tem como saber se foi cobrado, se não foi, porque isso é um sistema do YouTube com o seu cartão de crédito. Provavelmente eles não cobraram, tá? Só é cobrado quando aparece aqui, ó. Apareceu aqui, é cobrado. Eu nunca vi um erro. Nunca me constataram algum tipo de erro nesse sentido, tá bom, querida? Então tá aqui botando coraçãozinho e eu agradeço muito, Araceli. Um beijo, querida, obrigado. Um beijo no teu coração, querida. Vamos lá. Paulo,
Paula, se você me permite, claro. só para a gente continuar no assunto segurança pública, não é um assunto do governador, mas para que as pessoas o conheçam e saibam o que o senhor fez. Maioridade penal. O senhor é a favor da redução para 16 anos ou não? Eu não acho que é esse o caminho. Né? Não vejo, eu penso que assim, isso aí é uma bandeira eleitoreira. Você fala que vai fazer, que vai prender, que vai arrebentar, que vai matar, e na verdade, entre esse governador e as coisas continuam como estão. Você tem hoje uma legislação que retira a pessoa que comete um ilícito e é menor de idade, ela sofre as consequências da lei, ela não fica solta. Né? Ela passa pela Fundação Casa, ela passa. Isso tem que ser aprimorado. Efetivamente tem que ser aprimorado, inclusive a legislação sobre o infrator menor de idade tem que ser aprimorada, mas o caminho, na minha opinião, é essa integração que eu estou falando para vocês, né? A integração da Polícia Federal, da Polícia Estadual, Civil e Militar, dos órgãos do Ministério Público ligados ao combate ao crime organizado, da Receita e do COAF, a Receita Federal e o COAF, a Receita Estadual também tem uma grande importância na fiscalização para suprir os investigadores das informações necessárias para combater o crime. Veja o que aconteceu com a Carbono Oculto. Carbono Oculto foi patrocinada pela Receita Federal. O Ministério da... Queridos, olha, o pessoal tá em dúvida aí, né, que vai virar uma nova Lava Jato. Na minha opinião, já tá virando, tá? O André Mendonça, ele é totalmente parcial. O André Mendonça é parcial. O delegado de Polícia Federal que tá com ele lá, com certeza é um cara parcial também. Porque não entra na minha cabeça, ele ter um mandado de busca e apreensão contra o Jacques Wagner, que nem teve contato com o Vorcaro, e os negócios que ele fez foi com outra empresa, não tem nada a ver com o Banco Master, nada a ver com o Vorcaro, são coisas de 2014, que não tem absolutamente... E eu não tô falando que o Jacques Wagner não tenha que ser investigado, que investigue. E o que eu mais quero é que investigue, que não se chegue a lugar nenhum e o Jacques Wagner volte mais forte. Mas ninguém passa pano aqui, pode investigar. Agora, colocar o Jacques Wagner nessa situação, enquanto o Flávio Bolsonaro, que tem ligação, áudio, ligação íntima, visitou o cara depois da prisão, 24 milhões de dólares. Não aconteceu nada com o cara? Nenhuma busca e apreensão? Nenhuma prisão preventiva? Nada? Zero? Aí não. Aí pra mim já o André Mendonça não vale um centavo, na minha humilde opinião. Da Fazenda, parceria com o GAECO aqui. Olha o que aconteceu. Nós conseguimos quebrar a cadeia de comando toda. Então, se a gente não se articular com inteligência, articulação, coordenação e autoridade, é diferente quando o governador assume a tarefa. E o Tarcísio não assumiu. Você pegar a agenda dele, pega a agenda dele de 3 anos e meio e verifica se acontecer alguma reunião do tipo da que eu estou falando. O próprio Alckmin, outro dia, conversando comigo, o vice-presidente, falou que já não teve uma reunião de coordenação durante o governo Tarcísio. Então fica, às vezes, com uma bandeira eleitoreira que só aparece em eleição, já percebeu? Todo esse debate aparece em eleição. O Bolsonaro foi presidente, fez o quê? Por que ele não propôs? Por que ele não aprovou as coisas? Tinha maioria. Todo o Centrão estava com ele. O Ciro Nogueira estava com ele. O Rueda estava com ele. A Flávia Pérez Arruda estava com ele. Todo mundo estava com ele. E por que ele não aprovou? O Tarcísio estava lá com ele. Por que ele não aprovou a legislação? Por que ele não fez nada pela segurança pública? E aí chega na eleição, eles impunham uma bandeira eleitoreira para sensibilizar a população. Tem legislação em relação ao menor infrator. Ela tem que ser aperfeiçoada? Vamos aperfeiçoar. Mas vamos falar sério. Quem está cometendo crime no Brasil é o andar de cima, está se infiltrando. Quem está se infiltrando nas OS da saúde em São Paulo são menores de idade? Quem é que está se infiltrando? Exato, boa. Quem está roubando o celular ali em Pinheiros, no Capão, e ninguém faz nada, são menores de idade?
O Comando Vermelho está ali no interior de São Paulo. São menores de idade? Por que Exato. ele não prende os maiores de idade? Por que ele não faz o serviço para o qual a lei já determina uma ação do Estado? Exato. E aí, para disfarçar que não fez nada, impõe uma bandeira dessa. Eu não vou brincar com essa história. Eu não vou ficar fazendo palanque. Eu vou cumprir a lei com inteligência, com articulação, com cooperação, e vou presidir o gabinete que vai tomar conta disso. Reuniões o Haddad acho que já ganhou esses dois jornalistas aí, ele fala muito bem, gente. Da sociedade, interação com a sociedade, com as comunidades, aí fazer um trabalho sério. Ministro, ainda na esfera da criminalidade, que pelas pesquisas realmente é a maior preocupação da população do estado de São Paulo. A gente sabe que tem algumas cidades que a gente até brinca, né, em que as portas dos carros ainda ficam abertas, mas não é a realidade da maioria. Eu me lembro que, inclusive, há 4 anos eu estava fazendo os questionamentos no debate, que o senhor também participou aqui no Grupo Bandeirante de Comunicação, e o senhor falou muito a respeito de delegacias da mulher. Sim. Hoje, a realidade que a gente tem é um aumento do feminicídio, recorde em todo o país, mas aqui o estado de São Paulo no topo da lista. Além dos crimes contra as mulheres, sexuais, enfim. Nesse sentido, qual que é a sua proposta para essa verdadeira pandemia? Porque não tem dia que a gente não dê uma notícia nesse sentido. Nós estamos com vários problemas aqui, né? Estamos com problema de feminicídio. E você veja que como a falta de inteligência e o excesso de violência não levam a mais segurança. Levam a menos segurança. A letalidade policial, por exemplo, dobrou no estado de São Paulo, com o DERIT. E qual a sensação de segurança que você tem hoje? Maior ou menor do que 3 anos atrás? Muito menor. Essa questão do feminicídio já era grave 4 anos atrás. Eu perguntei para o Tarcísio. Nós estamos aí às portas de um aumento da violência contra a mulher. O que você vai fazer? Isso vai acabar, vai acabar. O que ele fez? Absolutamente nada. Você precisa integrar. O nosso plano, ele tem 3 itens macro. O primeiro é justamente a integração com o governo federal e governos municipais. Um gabinete integrado para desbaratar e asfixiar o crime organizado a partir de cima. Carbono oculto é o nosso modelo. É da carbono oculto que nós vamos tirar a institucionalidade para tornar cooperação regra e não exceção, e asfixiar financeiramente o crime organizado. Repito, o DERIT, como relator do Tarcísio, tirou da lei antifacção os crimes de colarinho branco, como se colarinho branco não fosse crime violento. A violência começa com o crime de colarinho branco. E eles não têm essa compreensão. Né? Então, o Master, por exemplo, é um crime violento ou não? Você tomar 70 bilhões, roubar 70 bilhões da sociedade. É um crime de colarinho branco, mas ele é violento ou não? O que ele causou no país de estrago, na minha opinião, tem que ser tratado como organização criminosa, como um crime violento contra a sociedade. E ele retirou isso do PL antifacção. Então, primeira camada. Segunda camada, território, espaço público. O espaço público tem que voltar a ser público. E nós estamos perdendo a dimensão de que as cidades são lugares para você transitar, ter o lugar do cidadão, da cidadã. As pessoas têm que poder transitar pela cidade com segurança. Isso não está acontecendo. Falta inteligência, falta estratégia de combate ao crime no território. E tem um terceiro ponto, que é o que você colocou, que é o crime que acontece em local privado. É dentro da casa da pessoa que acontece o crime. Você não pode confundir esses 3 crimes, esses 3 tipos de crime, porque você, com uma estratégia só, você não vai conseguir enfrentar. O crime que acontece no espaço público é de uma natureza. O crime que acontece no espaço privado, dentro da casa, feminicídio em geral, ele acontece dentro, é privado, um crime que acontece dentro da esfera privada. Pega aquele coronel que matou aquela policial, né? A jovem foi assassinada cruelmente, friamente pelo seu companheiro. Aconteceu dentro de casa. Havia indícios, as amigas, os familiares sabiam que o coronel era uma pessoa violenta que já havia ameaçado. Qual é a estratégia para impedir que esse crime aconteça? Nós estamos muito aquém
com a tecnologia disponível em São Paulo, nós estamos muito aquém de dar a essa mulher condições de proteger sua própria vida quando ela se sente ameaçada. Então tem uma série de dispositivos, uma série de mecanismos que permite às pessoas buscarem proteção. A tecnologia, desde você saber onde está o companheiro contra o qual você impôs uma medida protetiva. Onde ele está? Tem mecanismos para isso. E nós não estamos utilizando a tecnologia para isso. Então, o meu plano de governo que vai ser apresentado, no capítulo Segurança Pública, vai contar com essas 3 camadas. O andar de cima, que está fora do nosso alcance, inteligência, cooperação, articulação. Está lá no andar de cima. Andar térreo, espaço público, ocupação do território, espaço privado, são os crimes contra criança, contra idoso, contra pessoa com deficiência e contra as mulheres. São pessoas que dentro do espaço privado podem estar vulneráveis à ação violenta de uma pessoa. Fala um pouquinho sobre privatização. Houve a privatização da Sabesp. Como o senhor, como governador, manteria a qualidade do serviço prestado por uma empresa privatizada como a Sabesp? Olha, eu acho que o Tarcísio foi um péssimo negócio ao privatizar a Sabesp. Primeiro que eu não privatizaria. A Sabesp era uma empresa em ordem, uma empresa muito bem arrumada, com lucro, investindo. Podia investir mais? Podia investir mais. Não precisava vender a companhia para isso. Vendeu mal. Ele fez de tudo para ter um concorrente só. Foi mudando as regras do edital, introduzindo cláusulas no edital para inibir novos concorrentes. Eles foram saindo, os concorrentes foram saindo, sobrou um, que era o que ele queria, Equatorial. Foi quem ganhou. Deu um preço... Essa é uma acusação grave, né, ministro? Você está dizendo que houve um direcionamento ali da licitação? Eu estou falando que os jornais, eu estou reproduzindo o que os jornais disseram, que ele foi introduzindo cláusulas que inibiram a participação. Isso é uma constatação factual. Se isso é crime ou não, é outro capítulo. Eu estou falando que foram introduzidas cláusulas que inibiram a participação de pessoas que queriam participar. A EGEA ganhou 2 lotes no Rio, região metropolitana, e saiu do certame em São Paulo. Por que ela saiu? Por causa dessas cláusulas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ah, mas isso era para garantir... Bom, tem sempre uma justificativa, né? O fato é que teve um concorrente só. Bom, ela jogou o preço lá embaixo, só estava ela deu o preço que ela quis. O que ele fez? Ato contínuo, vendeu mais 17% da companhia pelo preço do certame. Pô, se só tem um concorrente, por que você vai vender pelo preço do certame se na Bolsa, que é uma ação, a ação está em Bolsa. Se em Bolsa estava quase R$20 mais cara a ação da Sabesp. Vende a preço de mercado. Não. Chamou os amigos, chamou lá grupos de interessados e escolheu para quem vender. Não leiloou, ele escolheu para quem vender. Se ele fizesse um leilão ou pulverizasse na bolsa, muito bem. Agora, escolheu para quem vender pelo preço de um concorrente? Sinceramente, não dá. 2, o serviço está piorando de qualidade. E não sou eu que estou dizendo, é o PROCON. O PROCON está dizendo que uma das maiores queixas de consumidores hoje em São Paulo é a Sabesp. A Sabesp está virando uma Enel da água. É isso que está acontecendo com a Sabesp. Terceiro, ele prometeu baixar o preço da água. Todo mundo está filmado. Prometeu baixar o preço da conta de água. Aumentou acima da inflação. Quarto, e o lucro da Sabesp? A previsão é que triplique em 2 anos. Vai de 3 para 9 bilhões de reais. Alguém vai chamar isso de bom negócio? Piorou a qualidade, aumentou o preço, aumentou o lucro dos acionistas, vendeu barato. Bom negócio. Lá na 25 de março, onde eu fui criado, atrás de um balcão, esse negócio é para fechar a loja. Não é possível você tratar do patrimônio público dos paulistas dessa maneira. E eu estou falando isso do fundo do meu coração, não estou querendo ofender ninguém, não. Estou falando como paulista, indignado com as coisas que estão acontecendo em São Paulo. Agora ele assinou um contrato, um aditivo, de 3,7 bilhões de reais para antecipar uma obra do metrô, a linha 6, que já devia ter sido entregue. Estou dando aqui a informação que me passaram. O portal Metrópolis pediu a cópia do aditivo. 3,7 bilhões? Você dá para uma pessoa?
Por que você deu? Pediu cópia do aditivo. Disseram que não tem funcionário. A resposta, segundo Metrópolis, a resposta oficial do governo do estado é: a Artesp está sem funcionário para te dar uma cópia do contrato. Onde já se viu isso? Onde nós estamos? Então, são coisas... Aconteceu mesmo no Ministério dos Transportes. Ele renovou a concessão da malha ferroviária federal. Os contratos, quase todos, tiveram que ser revistos com acompanhamento do Tribunal de Contas da União. E isso não é assunto. Saiu como bom gestor de lá. Como é que, ser um bom gestor, você tem que rever todos os contratos que ele assinou de renovação das concessões ferroviárias? Então, nós precisamos desfazer alguns mal-entendidos que tem em São Paulo. Queremos uma eleição discutindo ideias, mas discutindo também resultado. Qual é o resultado do trabalho de cada um de nós para governarmos o maior estado da federação? O estado de São Paulo está crescendo, cresceu ano passado 0,5%, com tudo que a União botou de dinheiro aqui. E não foi pouco. Botamos muito dinheiro aqui. O Bolsonaro emprestou para o Dória 3 bilhões de reais do BNDES. O presidente Lula emprestou 13 bilhões de reais para o Tarcísio. Fizemos uma gestão mais republicana possível. Renegociamos nós a dívida de São Paulo. O governador pouco se interessou por isso. Só de fluxo financeiro para São Paulo são 11 bilhões de economia de serviço da dívida com a União. 11 bilhões por ano. O governador atrasou um ano a adesão ao Propag, ao plano de reestruturação das dívidas. Perdeu uma Sabesp pelo atraso em aderir. Ninguém fala nada. São esses temas que eu quero trazer para a discussão com os paulistas. Discutir com os paulistas. Eu sou de São Paulo, ele não é de São Paulo, está de passagem por São Paulo. Queria concorrer à presidência da República. Eu sou daqui, eu moro aqui, meus filhos estão aqui. Eu quero que isso aqui melhore. Independentemente de resultado eleitoral, eu quero que isso aqui melhore. Então eu quero fazer um debate sério sobre o que está acontecendo com as privatizações, sobre o que está acontecendo com a educação pública, por que o magistério está sendo tratado do jeito que está sendo tratado, por que os policiais militares estão sendo tratados como estão sendo tratados. Eu quero fazer esse debate, com cara limpa, tudo em ordem, sem ofensa, mas assim, o interesse público tem que presidir as eleições e é para isso que eu vim para disputar a eleição aqui. Agora, ministro, a gente sabe que essa decisão, a gente até dava aqui nos jornais, será que o ministro Haddad vai sair da pasta, vai ser candidato novamente ao governo do estado de São Paulo, sabendo que é um cenário difícil, se tem uma aprovação muito grande do atual governador Tarcísio de Freitas, na Paraná Pesquisas que a gente deu hoje de manhã com exclusividade no Jornal Gente, na Band News TV e na Rádio Bandeirantes, a maior rejeição ainda é a sua, inclusive num cenário de segundo turno da Paraná Pesquisas de hoje, a diferença entre vocês dois diminui, mas ela consegue ser maior do que a diferença do resultado do segundo turno das eleições de 2022. Como é que o senhor encara esse desafio e como é que o senhor realmente mostra para o eleitor que o senhor gostaria de estar aqui, quer ser o governo, o novo governador do estado de São Paulo? Aliás, o senhor chegou a dizer, quando ministro ainda, que o senhor tinha outros planos naquele momento. Não, disse publicamente. Eu queria preparar o plano de governo do presidente Lula. Me dispus a isso. Mas, enfim, por várias conversas que eu tive com o presidente e, sobretudo, pela percepção que ele tinha do governo Tarcísio, nós tomamos uma decisão de que eu viria para cá. Agora, quem tem que provar que quer ser governador é ele, porque ele queria sair para presidente da República. Ele nunca teve residência fixa em São Paulo. Ele é que tem que mostrar a que veio. Agora, falando pesquisa a essa altura do campeonato é muito relativo, né? Mas a diferença do primeiro turno da Paraná Pesquisas era de 27% 60 dias atrás. Agora é 11%. Eu estou citando, eu tenho minhas preferências de instituto de pesquisa, mas mesmo no caso da Paraná Pesquisa, de 27 para 11 em 60 dias, eu acho que é um salto considerável. O nosso tracking, que é diário... Gente, tem um cara aqui que ele é mais fã aqui do canal do que as próprias pessoas que participam desse canal e fazem esse canal crescer, que é o Washington. Washington, o que é? É um cara de periferia, bem pobre,
que vai trabalhar com uma barra forte velha, que era do avô. E o Washington, ele fala assim, Haddad não é páreo para Tarcísio. Tudo que ele toca destrói. Só que ele não consegue dizer o que Tarcísio destruiu, ou o que Haddad destruiu, e o que Tarcísio fez de bom. Ele não consegue. O Tarcísio trabalha para os ricos. O Haddad foi o melhor prefeito e mais premiado prefeito da cidade de São Paulo da história. E um cara desse vem dizer que ele quer que continue o carioca Tarcísio no poder, que simplesmente vendeu o Estado, não fez absolutamente nada, não entregou uma obra e ainda tá ligado com um monte de falcatrua e ainda foi ajudado pelo Banco Master e pelo Vorcaro. Gente, é inacreditável. Como é que pode um pobre, cujos pais falaram assim, eu vou dar o nome dele de Washington, porque o Washington, ele vai ser um menino bem-sucedido, né, com nome de gente gringa, né? Vamos colocar um nome gringo nele para ver se melhora de vida o Washington. Aí o Washington, em vez de ser uma pessoa bem-sucedida, ele virou bolsonarista. Ou seja, foi totalmente o contrário o efeito que os pais dele quiseram, né? É inacreditável, né? Os caras só falam merda. Ele chega e fala assim, tudo que o Haddad coloca a mão destrói. O quê? Fala o quê? Em Washington. Fala aí, cara. Dá o mesmo, um percentual melhor ainda do que esse da Paraná Pesquisas. E obviamente que se eu contratei um tracking é porque eu confio mais na empresa que está fazendo o tracking para mim do que nessa. Mas enfim, vamos jogar bola, deixa o juiz apitar o jogo, a gente entra em campo, cada um dá o seu melhor. Não estou subestimando a dificuldade que é o interior de São Paulo. Olha, a Suzy Anselmo falou assim, Tarcísio, né, significa pedágio. Exatamente, é sinônimo, né? Tarcísio é sinônimo de pedágio. Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, ele meteu pedágio em tudo. Só que o Washington, ele não liga. Por quê? Porque ele anda de bicicleta, de Barra Forte. E o Tarcísio ainda não colocou pedágio pra Barra Forte, entendeu? Não colocou ainda o Washington, entendeu? E o Washington acha que a Barra Forte dele e ele pertencem à meritocracia e à classe rica do Brasil, entendeu? O Washington, ele tem essa visão de mundo, né? Que ele não entendeu ainda onde ele faz parte. Mas eu quero crer que até para o interior de São Paulo, se quem está me assistindo se perguntar o que o governo do estado fez pela sua cidade, acho que essa pessoa deveria repensar o voto, se estiver pensando em votar no Tarcísio. O que o senhor está pensando para o interior de São Paulo? O interior de São Paulo não tem obra do governo do estado. Olá, gente. Paulista, que ele bate no peito, é 60% de verba federal. Tem muito mais obra do PAC federal no interior de São Paulo do que do governo atual. Atenção você que mora no interior e você que é o Nestor, você é o Nestor, não é o Nestor? Então, se você é o Nestor, você tem que escutar o Tarcísio, que não fez nada, você tem que escutar o Haddad, que 60% das obras é do Lula. Não é do Tarcísio pedageiro. Não é do Tarcísio do pedágio. Tá? Então, você que mora no interior, vê se pelo menos seja honesto. Seja honesto. Você não é honesto? Você não pede teu cascaio pra colocar na tua fazenda lá de vez em quando pro prefeito, que é favorzinho? Você é o Nestor, não é? O Nestor que pede pra sobrinha ganhar um salário mínimo lá com um contratinho com a prefeitura do interior do teu prefeito?
Você não é o Nestor? Então seja o Nestor. Vamos votar no Haddad, né? Porque pelo menos o Haddad tá fazendo obra, né? E não o Tarcísio não tá fazendo nada, né? Nós não fazemos política partidária para distribuir verba para obra. Ele não pergunta de que partido o prefeito é. A gente quer saber se aquela obra é necessária. Não é como no governo do estado que você quer saber se o cara mudou de partido, se ele foi para o partido da base aliada. Nós não fazemos isso. Se a gente fizesse isso, quantos prefeitos teriam do PT aqui? Nós não fazemos isso. Nós fazemos o contrário disso, que é necessária a obra, vai lá e financia. Não tem termo de comparação o que o governo federal está fazendo. E, obviamente, que o Ministério da Fazenda viabilizou tudo isso, porque depende do Ministério da Fazenda a liberação de obra. O que, tanto para o governo do Estado, né? Lá no Ministério da Fazenda, nós liberamos 4 vezes mais recursos para o Tarcísio do que o Bolsonaro liberou para o Dória. Tá? Na renegociação da dívida, 11 bi de fluxo de caixa por ano no Estado de São Paulo. Sendo que é um estado que o ano passado terminou com um déficit brutal. Você acompanha os números. Um enorme déficit nas contas do Estado de São Paulo. Ninguém também pergunta por que está acontecendo isso. Pega as prefeituras e compara o que foi feito pelo governo do estado e o que foi feito pelo governo federal. Então, do meu ponto de vista, eu quero trazer... Gente, caiu aí? Caiu a live, não? Deu uma queda na live e voltou ou tá tudo certo? Tá tudo certo, né? Para os prefeitos do interior o mesmo padrão de comportamento que eles têm do governo federal. Lá não se pergunta religião, partido, time de futebol, nada disso. A obra é importante para a cidade, o recurso vai ser liberado. E eu, como governador, posso garantir que, como ministro da Fazenda, como ministro da Educação, eu tive um comportamento, desse ponto de vista, que nunca recebeu uma objeção de um prefeito. Tem prefeito do Estado de São Paulo, nem do país, que possa dizer que foi preterido, tanto quanto eu era ministro da Fazenda, da Educação, quanto da Fazenda. Eu tratei republicanamente. Isso não acontece no Estado de São Paulo. Os prefeitos não são tratados de forma republicana. Haja vista essa pressão que o governo do Estado está fazendo junto aos prefeitos para privatizar a água. Porque a Sabesp atende metade do Estado, a outra metade não. Eles estão pressionando para formar uma outra coalizão ali das cidades não atendidas pela Sabesp, para depois vender a companhia para um fundo abutre, explorar a água no Estado de São Paulo, cobrando caro, lucrando muito e entregando um serviço de segunda categoria. Isso eu não vou fazer. O senhor falou, passa sobre educação. Eu queria falar especificamente sobre as universidades paulistas. A gente teve uma longa greve recentemente de estudantes, principalmente da USP, mas também com a adesão de estudantes de outras universidades. Sim. E o que se percebe é cada vez mais alunos desistindo de estudar nas escolas públicas, com toda a qualidade que elas já tiveram, por causa de paralisações, por causa da qualidade, por causa da organização hoje das universidades. O senhor é professor da USP. Sim. O que o senhor pensa sobre as universidades? Eu acho que nós temos um descompasso que nós precisamos resolver. Tá? Em primeiro lugar, eu penso que a autonomia das universidades tem que ser garantida na Constituição do Estado com um modelo muito parecido com o da FAPESP. Essa é a nossa proposta. Se eu fosse governador, isso já teria sido feito. Coloca lá na Constituição do Estado uma vinculação à receita líquida do Estado, da receita tributária, que é o que a FAPESP tem. E eu acho que as universidades têm que passar por esse tipo de tratamento. Segundo lugar, graças às políticas federais que eu participei como ministro da Educação, expansão das universidades públicas, ProUni, reserva de vagas para aluno de escola pública entrar na universidade pública, fim do vestibular com Enem e SISU, Enem reformulado e SISU, tudo isso, aqui em São Paulo, Unifesp em todo canto, UFSCar expandindo no interior, Instituto Federal de São Paulo, que eu criei em 2007, 2008, hoje vai terminar o ano com 52 unidades no estado, 70 mil alunos, é outra realidade. Bom, qual é, entre aspas, o problema?
A assistência estudantil, a manutenção desse jovem da escola pública na universidade. Então, tem um descompasso entre quem está entrando na universidade, pela primeira vez é o filho do trabalhador, é o aluno da escola pública que está entrando na universidade pública de qualidade e não está havendo a sensibilidade necessária para garantir assistência estudantil, a manutenção desse jovem na escola. Não basta entrar. E com uma conta equivocada. Ao invés de você perguntar quanto está custando a mais, que é uma fração, você devia se perguntar quanto que você vai perder se esse aluno evadir. Porque ele já está lá, ele já entrou, ele já mostrou competência. E às vezes por falta de um vale alimentação, de um vale transporte, de um vale moradia, ele evade. Quer dizer, tem dinheiro para isso, na sua opinião? Tem, e se nós consignarmos na Constituição Estadual um princípio, repito, igual ao da FAPESP, para garantir que as universidades tenham um horizonte de planejamento de longuíssimo prazo, né? E não tenham que se preocupar com alternância no poder, porque cada eleição o cara fica com o coração na mão, será que é o governador? Será? E houve tentativa de tirar dinheiro da FAPESP por esse governo. Ele não conseguiu. Da educação ele conseguiu baixar a vinculação para 25%, mas na FAPESP, porque ele tentou também tirar dinheiro da FAPESP, ele não conseguiu, porque hoje houve uma reação muito forte da comunidade científica paulista, que responde por 30%, 40% da produção científica do Brasil. Então, como é que você vai ofender uma instituição como a FAPESP? Com tudo isso, nós conseguimos até aqui contornar esse apetite de cortar a verba da educação e estamos mantendo as universidades. Mas nós temos que dar tranquilidade para as universidades. E essa proposta que eu fiz em 22, eu reitero hoje, continuo achando a mesma coisa, que nós temos que garantir na Constituição do Estado uma vinculação à Receita Tributária do Estado para que haja tranquilidade por parte das universidades e programas de assistência estudantil possam ser oferecidos para jovens de baixa renda que tiveram mérito de entrar com nota nas universidades públicas paulistas, que são de excelência, concluir seus estudos com tranquilidade. Ministro, o nosso tempo encerrou, mas se o senhor conseguisse em um minutinho aqui, a gente não pode deixar também de repercutir com o senhor como é do Partido dos Trabalhadores, a entrevista que a gente fez ontem com o senador e líder do Senado, Jacques Wagner, já que ele foi alvo das operações da Polícia Federal, o senhor chegou a citar numa das suas respostas o Banco Master. Como é que o senhor está vendo isso dentro do partido? Já tem parlamentares querendo que ele retire a liderança dele do Senado. Olha, eu vejo, primeiro, a liderança do presidente Lula com muito otimismo. O presidente Lula, desde o começo de toda essa história, chamou o Ministério Público, ministros do Supremo, delegado-geral da Polícia Federal, Banco Central, Ministério da Fazenda e falou: eu quero tudo a limpo. A limpo. Doa quem doer. Pode ser parente, pode ser ministro, pode ser oposição, pode ser quem for, não interessa. Eu quero essa história a limpo, porque nós estamos diante da maior fraude bancária da história do Brasil, que começou no Banco Central do Bolsonaro, Roberto Campos Neto autorizando o Banco Master a funcionar em 2019, o que terminou só quando o presidente do Banco Central atual, indicado pelo presidente Lula, liquidou o banco e a Polícia Federal mandou prender. Mas durante todo o governo Bolsonaro, toda a gestão do presidente do governo Bolsonaro no Banco Central, o Banco Master fez e desfez. Dado o volume de fraude, ele envolveu muita gente. Se a Polícia Federal, totalmente autônoma, com mandato para fazer, para cumprir a lei, se acha que tem dúvida em relação a quem quer que seja, a conduta de A, B ou C, está no papel dela investigar, e o próprio senador Jacques Wagner falou isso. Se a Polícia Federal tem dúvida, o ministro do Supremo fez o correto de apurar. Estou à disposição, me explico, vai se explicar, vai ter advogado, tem direito de defesa. Isso vale para o Flávio Bolsonaro, que pediu 134 milhões para fazer um filme B sobre o pai, que deve custar 10% disso, fora todos aqueles episódios que infelizmente foram trancados pela Justiça, de investigação das rachadinhas, dos 50 imóveis pagos em dinheiro vivo, da mansão que ele comprou em Brasília. Isso tudo está parado, mas o dinheiro do filme tem que ser explicado. Isso vale para o Ciro Nogueira, isso vale para quem for. Todo mundo que tiver alguma dúvida, qualquer que seja, por mais
tênue que seja, por menor que seja o valor, do meu ponto de vista, é bom para os investigados terem o direito de se explicar. Então, para mim, é tranquilo. O senador Jacques, no mesmo dia, deu uma entrevista para vocês, acho que é correto fazer isso. Quanto mais exposição a pessoa tiver, melhor para ela. Se ela está segura dos seus atos, ela tem que se expor para explicar e se colocar à disposição das autoridades. Esse é o correto. No final do processo, você vê quem errou tem que ser punido, quem foi investigado e se explicou é absolvido ou nem é processado, como acontece várias vezes. Então, do meu ponto de vista, como cidadão, eu respondo essa tua pergunta. Eu fico tranquilo de ter um presidente da República que, ao contrário do Bolsonaro, não trocou superintendente da Polícia Federal, não trocou delegado-geral da Polícia Federal, não trocou ministro da Justiça para proteger o filho, como fez o Bolsonaro. O Moro foi demitido quando resolveu investigar o Flávio. Isso não vai acontecer no governo do presidente Lula, porque ele não está a fim de proteger ninguém, quem quer que seja, de uma apuração que a polícia considera útil para concluir o caso. E eu espero que esse caso master, começando pelo Banco Central, passando pelos diretores que foram aparentemente corrompidos, e que é a matriz de tudo isso aí, tudo começa ali, com a leniência da supervisão e da regulação do Banco Central. Onde quer que os tentáculos do Master tenham chegado, a polícia tem o dever de investigar e o Brasil tem o direito de saber a verdade, até para definir os seus destinos. Ministro, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Ministro. Não podia deixar de fazer. Ótima entrevista do Haddad e, como sempre, o Haddad nos dá muito argumento para rebater qualquer um. Porque tá aí, o Haddad é um dos caras mais transparentes que a gente tem na República, tá? E outra coisa, né? Além dele ser transparente, né? Ninguém fala um A dele, né? Não tem como falar, né?